Olá, galerinha da sexta etapa. Estamos de volta aqui com a continuação das nossas aulas. Na última aula, de história, nós vimos a respeito dos povos indígenas aqui no Brasil, e hoje nós vamos dar continuidade aqui, finalizando essa parte da apostila, juntamente com a explicação das atividades, certo? Nós vamos falar aqui sobre o modo de vida dos índios. Aqui no Brasil, uma parcela dos índios vive em comunidades mais conhecidas como tribos. Essas comunidades organizam-se por meio de uma relação de parentesco ou por interesses comuns e são lideradas por um patriarca ou matriarca. Então, a maioria das vezes, essas tribos se reúnem, esses índios se reúnem em tribos e normalmente eles são todos de uma mesma família, parentescos, ou quando têm o mesmo interesse em comum. E normalmente são liderados ou por um patriarca, no caso do pai, ou matriarca, no caso da mãe. De maneira geral, as comunidades indígenas são enxergadas por eles próprios como grupos que possuem relação de parentesco. Ou seja, no modo geral, essas tribos, esses índios que fazem parte da mesma tribo, são porque fazem parte da mesma família. Os índios, em geral, têm uma relação de conexão direta com a natureza e não se enxergam com uma parte separada dela. Essa conexão é completamente diferente da relação com que o homem branco tem com o natural, Porque, como o índio ele se sente parte da natureza, ele acaba valorizando melhor a natureza, diferente do homem branco, daqueles que destroem a natureza, daqueles que usam a natureza como se fosse propriedade deles e não como forma pertencente da natureza. Um importante representante dos Krenak, Ailton Krenak, conta que para sua cultura, uma serra que fica próxima da sua aldeia de origem não é enxergada apenas como uma serra qualquer, mas sim como um ser que possui nome e personalidade. Olha aí, eles visualizarem uma serra, e achar que essa serra tem personalidade. Esse exemplo demonstra como a forma de enxergar o mundo e a natureza para os indígenas é diferente daquele que nós estamos habituados. Os índios olham para a natureza, para o meio ambiente, para o mundo em que eles vivem com outros olhos, de forma diferente da nossa. Apesar disso, os índios deixaram enormes contribuições para a cultura brasileira. Essas contribuições aconteceram em áreas como alimentação, linguagem e em muitas práticas do cotidiano. Muitas coisas que a gente come hoje foi herança dos povos indígenas. Se você come hoje, por exemplo, milho verde, se você aprendeu a comer ele ali assadinho, foi herança dos índios, vários outros tipos de alimento. Os índios ainda vivem de tudo aquilo que eles produzem e de tudo que eles conseguem extrair da natureza. Alguns víveres, como mandioca e milho, são cultivados em pequenas roças. A caça e a pesca também são importantes práticas do sustento desses grupos, embora existam determinados povos que não se alimentam de carne vermelha, por exemplo. Então, nós temos aqueles povos indígenas que se alimentam de tudo que a natureza oferece, de todas as plantas, de todas as raízes, como também aqueles que se alimentam da caça e da pesca, caçando animal, e pescando aí vários tipos de peixe. Atualmente, entre as maiores etnias indígenas do Brasil estão as seguintes: Guarani, Ticuna, Caigangue, Macuxi, Guajajara e Yanomami, entre outras, ok? Nós temos aqui vários tipos de algumas etnias do Brasil. Vamos às atividades. Então vamos lá. Número 1. Como nos referimos aos povos originários que habitavam no território nacional antes da chegada dos europeus em 1500? Os povos que viviam aqui, como que a gente chama ele? Preenche aqui esses quadrinhos. Já temos 2 letras aqui para ajudar vocês. Segundo o texto, quantos indígenas estima-se que havia no Brasil na época da chegada dos portugueses? É só olhar no texto. Complete. Número 3, vocês vão reler o texto e completar as lacunas, de acordo com o texto. Número 4, de acordo com o texto também dizer o que significa o termo etnia. O que significa etnia? É só voltar no texto.
Número 5. Sobre a origem dos índios, marque V para verdadeiro e F para falso. Né? Vocês vão ler cada frasezinha dessa. Ó, a presença inicial do ser humano ao Brasil está diretamente relacionada com a chegada ao continente americano, com a sua chegada ao continente americano. E aí, verdadeiro ou falso? Vocês vão ler uma por uma, tá, pessoal? Para confirmar, para conferir se elas são verdadeiras. Se for verdadeira, você põe V. Se for falsa, você coloca F. Número 6. Por meio de qual região o geógrafo Aziz Nassib Absaber conta que os grupos humanos penetraram ao território brasileiro? Por meio de qual região? Volta lá no texto que está lá. O que facilitava a locomoção humana da Amazônia? Né? O texto diz que a locomoção humana na Amazônia era facilitada. Facilitada pelo quê? Pelas vastas planícies semiáridas existentes na Amazônia ou pelas grandes árvores existentes na Amazônia? E aí? E número 8. Quem nomeou os nativos que aqui viviam na América de índios? Cristóvão Colombo ou Pedro Álvares Cabral? Marca um xizinho aí. Número 9. Escreva o porquê os nativos que viviam aqui na América antes da chegada dos europeus receberam o nome de índios. Por que eles receberam o nome de índios? Quem chegou aqui achou que aqui era o quê? Que a região da América era onde? O que eles acharam em qual região que eles acharam que haviam chegado? E por que eles deram esse nome para esses nativos? E por fim, número 10, onde vocês vão novamente ler frase por frase e marcar V para verdadeiro e F para falso. Não é para marcar X, tá bom? Vocês vão ler frase por frase e marcar ali V para verdadeiro ou F para falso, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me chamarem no WhatsApp. Estarei aí à disposição de vocês, ok? Muito obrigado, pessoal.